Fala aí, galera, tudo certo? Mais uma vez aqui o professor Tales para falar com vocês a respeito da nossa Física 2, beleza? Vamos trabalhar hoje especificamente a respeito de um assunto chamado refração, ponto esse muito importante para entender um pouquinho mais do comportamento da luz e das principais aplicações que esse comportamento tem no nosso cotidiano, a maneira como a gente monta determinados aparelhos, tudo isso depende do entendimento da refração, tá legal? Bom, como a parte física 2 tem se dedicado à luz especificamente, a gente vai falar sobre luz, né? Refração da luz, tá legal? Bom, e em se falando a respeito da refração da luz, a gente tem que lembrar que a luz ela é classificada como um tipo de onda, né? A luz é classificada como onda eletromagnética, beleza? Portanto, ela tem velocidade considerada de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, quando se propaga no vácuo. No ar tem uma velocidade extremamente parecida, tão parecida que a gente acaba aproximando para esse valor aí, tá legal? Bom, e que nós também não podemos esquecer que a luz ela é composta por todos os demais comprimentos de onda visíveis que nós conhecemos, né? A gente está falando especificamente disso daqui, né? Quando a luz ela pode atravessar um prisma, ou quando ela atravessa a atmosfera, ou quando a gente fala a respeito, né, de faixas de luz atravessando gotículas de água com ângulo específico, que a gente vai falar mais à frente, né? Isso daí é de 42 graus e meio aproximadamente. A gente consegue separar a luz que nós enxergamos, né, a luz branca, como um somatório de todas as outras cores. Só que tudo isso a gente já sabe, tudo isso a gente já falou desde a parte de introdução à ótica geométrica. Bom, gente, mas aí aplicando um pouco do conhecimento que a gente já viu lá atrás, alguns no nono ano, outros em momentos anteriores, é que quando a gente fala da luz como onda eletromagnética, ela é representada dessa forma daqui, ó. Beleza? Ela é uma onda tridimensional, onde parte dela é formada por um campo elétrico, parte dela é formada por um campo magnético. Beleza? E quando a gente fala sobre a distância entre esses pontos mais altos, nós estamos nos referindo ao comprimento de onda, tá bom? Esses são conceitos de ondulatória. Ondulatória é um ponto que a gente vai aprofundar um pouco mais à frente, tá? Mas isso é parte do que a gente viu, tá legal? É parte do que a gente precisa se recordar. E o foco desse ponto do vídeo é falar para vocês unicamente que quando a gente divide a luz, tá? Nas suas formas, né? Nas suas cores individuais, quando a gente divide a luz branca, decompõe, né? Dispersa a luz branca, ela vai ter diferentes valores para essas distâncias do comprimento de onda e diferentes valores de frequência. Cada um deles apresenta um intervalo. Você tem que saber esse intervalo de cabeça, você tem que memorizar todos esses valores aqui. Você tem que saber que eles são diferentes, tá? Você tem que saber que a luz ela tem um comportamento quando a gente analisa como luz branca e quando a gente decompõe ela vai apresentar um comportamento individual, um comportamento que é pormenorizado aqui para cada parte dela que você for analisar. Tá legal? Essa é a parte importante desse pedaço. Beleza? E saber que quando ocorre a refração, a gente vai falar um pouquinho desse quadro daqui, tá? Esse quadro de frequência, tá bom? Frequência tem a ver com quantas vezes a onda ela vai gerar essa repetição desse formato ondulatório dela, beleza? Então, você que não lembra também assim de ondulatória, a única coisa que eu quero que você se recorde é que cada tipo de luz tem uma frequência específica, tá bom? Só isso que eu quero que você, se até aqui está muito complicado, só isso que eu quero que você se recorde, tá? Bem, falando sobre refração propriamente dita, o que, que ela é, como que ela funciona, qual é o aspecto? Então, o aspecto visual da refração seria basicamente esse daqui, tá? Se você olhar aqui o fundo, né, começar olhando pelo fundo, você tem uma parede azul, uma parede amarela. Só que quando você coloca 3 taças aqui na frente, especificamente, né, 3 taças com água, o fato da taça ter esse formato meio que cilíndrico, né, circular, e estar com água em seu interior, olha só o que ela faz aqui, ó. Ela gera uma inversão do que a gente tem no fundo, né? E isso daqui acontece por quê? Porque a luz, quando ela passa do ar para a água, ainda mais sendo vista através do vidro, né?
ela vai ter uma alteração na sua velocidade, né? Lembra, o vidro e a água são meios transparentes. Então a luz ela pode se propagar nesses meios, só que se você se recordar um pouquinho, né, se você voltar um pouquinho nas nossas aulas anteriores, quando a gente falava sobre um meio material transparente, né, que um dióptro, por exemplo, né? Dióptro, professor, que desgraça é essa? Então, aqui você tem um meio, aqui você tem outro. Você tem dois meios de dois, óptro, meio, tá? Então, dióptro é quando você tem dois meios. Supondo que os dois sejam transparentes, como nessa separação ar-água, e a luz pode se propagar nos dois, o que vai acontecer? Não é porque simplesmente a luz se propaga que ela vai se propagar de qualquer maneira. Quando ela passa de um meio para o outro, tá vendo? A gente não representou como se a luz ela fosse numa linha reta direto, né? Aqui rolou uma mudança, rolou um desvio da luz. Sim, porque apesar dela continuar se propagando em linha reta, pelo meio ser homogêneo e transparente, princípio da retilinearidade, ela alterou um pouquinho, ela sofreu um desvio aqui na sua posição. Tá legal? Bom, isso daí que a gente vai considerar como refração. É quando a luz muda de meio. E aí ela pode sofrer um certo desvio nessa mudança. Ela pode, tá legal? Bom, professor, o que vai determinar se ela pode, se ela não pode, ou o quanto vai ser esse desvio? Criaturinha, a gente determina o quanto a luz vai desviar ou não, ou se ela vai mudar muito a sua velocidade, ou se ela não vai mudar de velocidade, através de um índice chamado índice de refração. E o que é essa porcaria? Bom, porcaria não, né, criatura? O índice de refração, ele basicamente vai funcionar para você, né? Vai funcionar para a física inteira, na verdade, como um processo para você determinar o quanto a velocidade da luz vai ser alterada naquele meio. É aquilo. Nós enxergamos muito bem no ar. Só que se você der um mergulho, seja na água doce, seja na água salgada, você vai ver que você vai enxergar de uma maneira diferente. Por quê? Porque a luz ela vai ter um comportamento e uma velocidade diferente nesse meio. O índice de refração ele vai servir para isso. Ele vai determinar o quão mais rápida ou o quão mais lenta a luz vai ser. Em comparação a quê, professor? Em comparação à velocidade dela no vácuo, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vou te mostrar. Índice de refração a gente vai chamar de N, tá? E o N, o índice de refração, ele é calculado como C sobre V. Quem é C, professor? C é a velocidade da luz no vácuo, enquanto V é a velocidade da luz no meio. Então, você está estudando o índice de refração da água, V vai ser a velocidade da luz na água. Se você estiver estudando a velocidade, o índice de refração do diamante, V vai ser a velocidade da luz no diamante. Né? Se você estiver estudando isso no óleo, V vai ser a velocidade da luz no óleo. Acho que você já entendeu, né? Desde que o meio seja transparente, V será a velocidade da luz naquele meio transparente. Tá? O C. Problema de... Pronto, formatação ajustada. C é a velocidade da luz no vácuo, como nós havíamos falado logo no iniciozinho, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá bom? Isso é no sistema internacional. Fora dele, ela também pode ser apresentada como 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Tá legal? Professor, quando eu sei que eu vou usar metros por segundo ou quilômetros por segundo? O enunciado vai te dizer. Se ele te der um valor de V, a velocidade da luz em 1,5 em quilômetros por segundo, você vai usar a segunda opção, tá? Se te der em metros por segundo, você usa a primeira, tá? Professor, e se ele não me der nenhum dos dois? Aí vai ser em cima do que ele te pedir. Se ele te pedir um valor de V em quilômetros por segundo, 3 vezes 10 a quinta. Se te pedir um valor de V com metros por segundo, 3 vezes 10 a oitava, tá? Vamos lá. Existe algum índice de refração que você deva saber de cabeça? Existem dois, na verdade, tá? Mas fique tranquilo, tá? Não vai ser difícil para você lembrar, tá bom? Que valores são esses? Vamos lá. A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a 18. Então, se eu analisar o N do vácuo, vai ser 1. Por quê? Eu vou dividir 3 vezes 10 a 8, né? 3 vezes 10 a 8, que é o valor de C, por 3 vezes 10 a 8, que é o valor de C também, né? Para descobrir o N do vácuo, eu vou ter que usar aqui no lugar de V a velocidade da luz no vácuo, que é o mesmo que de C. Eu vou estar dividindo um número por ele mesmo.
Então o índice de refração do vácuo é 1. Peraí, professor, não está faltando uma unidade aqui do lado? Não, cara, não está não. Por quê? C é velocidade e V também é velocidade. Então você está dividindo dois termos de mesma unidade. Então olha que maneiro, né? Que vantagem para você. Menos uma coisa que você tem que lembrar. Por quê? Porque o N é adimensional. Beleza? O N é adimensional. Você não tem que se preocupar com unidade para ele, tá? Porque ele não tem. Beleza? Agora, o que eu quero que você saiba? Qual o outro N que eu gostaria que você soubesse? É que o N do vácuo. Beleza? O N do ar, perdão. Por quê? A velocidade da luz no vácuo ela é muito próxima da velocidade da luz no ar. Tanto é que a gente aproxima, a gente fala que elas são iguais. Então, elas são idênticas, são o mesmo valor? Não. Mas a perda é tão pequena que a gente considera que não existe, tá? Para efeito de cálculos. Então, nós consideramos que o N do ar, assim como o N do vácuo, também vale 1. Esses são os dois valores de N que é legal que você saiba de cabeça. O N do vácuo, que vale 1, e o N do ar, que também vale 1. Beleza? São esses dois pontos aí, tá? Dito isso, eu quero que você note uma coisa. Essa fórmula é uma fração, certo? Sendo uma fração, eu posso dizer que N é diretamente proporcional a C, ou eu posso dizer, e essa é a parte importante para a gente, que N é inversamente proporcional a V. Que, professor? É essa fórmula daqui, tá? N é inversamente proporcional a V. Significa que quanto maior for o valor de V, menor o valor de N. Quanto menor o valor de V, maior o valor de N. Beleza? Que, professor, tem como repetir? Tem. Quando V for grande, N vai ser menor. Quando V for menor, N vai ser maior. Beleza? Eles são inversamente proporcionais. Quanto maior for um, menor vai ser o outro. Beleza? Quanto maior for um, menor vai ser o outro. Beleza? É isso que eu quero que vocês saibam aí a respeito do valor do N. Inclusive, existe um termo muito importante que é legal você saber aqui, tá? É um termo chamado refringência. O que significa isso? Dizer que um meio é mais refringente do que outro significa dizer que o N dele é maior, tá? Então, se você utilizar aí, se você ouvir a respeito de um termo chamado de refringência, beleza? Se um meio é mais refringente, tá bom? Significa dizer que ele vai ter maior índice de refração do que o outro ao qual ele está sendo comparado, tá bem? E se for menos refringente, é porque ao invés de ter o N maior, tem o N menor, beleza? É essa a ideia da refringência, beleza? Maior valor do índice de refração ou menor valor do índice de refração, ok? Esse que é o significado desse termo bastante comum nessa matéria daqui, tá legal? Professor, como é que isso pode cair em uma questão? Beleza, exemplo aqui para você, ó. Vira aí a folha comigo. Determinada luz monocromática de um comprimento só percorre um segmento de reta de comprimento 30 centímetros, distância, no interior de um bloco maciço de um cristal, transparente, né? Durante 2 vezes 10 a menos 9 segundos. Tempo, distância, tempo, ΔS, ΔT. Sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a 8, C. Calcule o índice de refração desse cristal. Calcule o índice de refração desse cristal. Vamos pensar, o que ele me pede? N. Como eu calculo N? C sobre V. Beleza, eu tenho C? Tenho, tá aqui. Problema, eu não tenho V. Como que eu encontro o valor de V, professor? Pelo amor de Deus. Você volta na primeira fórmula que você aprendeu em física. V igual a ΔS sobre ΔT. Ou uma das primeiras, tá? Você tem a distância? Tem. 30 centímetros. Coloca isso em metro. 0,3. Você tem o tempo? Tem. 2 vezes 10 a menos 9. Não coloquei o vírgula 0 aqui, né? Você sabe, isso não é problema. Beleza? Divide uma coisa pela outra. Opa! Divide uma coisa pela outra. Dividiu. Tá aí. 0,15 vezes 10 a 8. Que a gente pode reescrever como 1,5 vezes ajustes realizados aqui, né? 0,15, o 10 a menos 9 sobe, 10 a 9. A gente anda com a vírgula uma casa, 1,5 vezes 10 a 8. Qual a unidade desse cara? 0,3 estava em metro, 2 vezes 10 a menos 9 estava em segundos, então isso daqui é metro por segundo.
Ah, beleza. O C também está em metro por segundo. Então, para encontrar o valor de n, é só dividir uma coisa pela outra. 3 vezes 10 a 8, dividido por 1,5 vezes 10 a 8. E nota aí, você tem 10 elevado a 8 tanto em cima quanto embaixo, né? Então, a gente corta uma coisa com a outra, só sobra o 2. 3 dividido para 1,5. Então, n desse cristal, o índice de refração desse cristal, vale 2, tá? Tem questões que vai dar direto para você o valor do V e vai te pedir o valor do N, só isso. Tem questão que vai te dar o valor do N e te pedir o valor do V. E tem questões que são um pouquinho mais elaboradas, como essas daqui, que você descobre o valor de V com uma fórmula já conhecida e aí calcula o valor do N. Tá legal? É só isso, beleza? Bom, dito isso, a gente passa para o que nós chamamos de leis da refração, que tem a ver com a maneira geométrica de representar essa matéria. Como assim? Então, entenda comigo que aqui eu vou ter o que nós chamamos de dióptro, beleza? Vai ser a superfície de separação do meio 1 para o meio 2. Estou considerando o meio 1 em cima, meio 2 embaixo. Então, essa separação a gente chama de dióptro, beleza? Isso é como geometricamente a gente vai representar essa matéria. É a partir daqui que vão vir outros cálculos para a gente, beleza? E é aqui que a gente vai entender o que é chamado de leis da refração, tá bom? O que vai acontecer? Suponha, por exemplo, que em cima é ar, embaixo é água, tanto faz. O que vai acontecer aqui, tá? Bom, primeiro ponto, a luz chega, beleza? Bom, uma vez que a luz chega, aqui a gente representa uma reta normal, da mesma maneira que a gente fazia no espelho plano, tá? Reta normal. Se você enxerga a superfície de separação dos meios, né? Vamos lá. Naturalmente, o teu raio luminoso ele seguiria em linha reta. Mas é isso que acontece? A princípio, não. Ele pode fazer isso? Sim, caso o n de cima seja igual ao n de baixo, mas a gente não vai focar nesse caso não, tá? Bom, isso daqui era o suposto caminho que esse meio faria. Só que não é ele que vai ocorrer, tá? Vamos lá. Ele chega, faz um ângulo de incidência, beleza? Se você vê a separação dos meios, é porque ele reflete com ângulo de reflexão. Mas isso é reflexão. A gente está focando na refração. A ideia é que ele vai passar para o próximo meio e vai ter a sua velocidade alterada. Como que a gente representa a alteração na velocidade desse raio luminoso? Desenhando um ângulo de saída, um ângulo de refração, diferente do ângulo de incidência. Nesse caso, se você reparar como a luz vinha em comparação a como ela ficou, isso representa que o nosso raio ele alterou a sua velocidade. Esse ângulozinho daqui em azul é diferente desse outro ângulo daqui, né? Bom, e se você reparar em comparação ao caminho que ele seguiria naturalmente, esse raio está mais próximo da normal. Quando o raio refratado ele fica mais próximo da normal, significa dizer que a luz ela perdeu velocidade. Fica no macete aqui para você, tá? Quando o raio luminoso refratado está mais próximo da normal, em comparação à trajetória original, significa dizer que o nosso raio luminoso diminuiu velocidade, tá? Se ele tivesse ficado mais longe, então é porque ele teria aumentado, beleza? Bom, dentro dessa parte, o que eu queria te dizer? Esse raio que chega a gente vai chamar de raio incidente, esse outro que sai, raio refratado. O ângulo de chegada é o ângulo de incidência e o ângulo de saída é o ângulo de refração, beleza? Então, ângulo de chegada, ângulo de incidência, ângulo de saída, ângulo de refração. Professor, e aquele raio que reflete, ele tem o mesmo ângulo de reflexão que de incidência? Sim, isso se mantém desde lá do espelho, tá? Agora, o que você tem que saber é que toda essa galera desenhada aqui, assim como no espelho plano, era coplanar, aqui também é. A primeira lei da refração é dizer que essa galera daqui é coplanar, ok? Ou seja, o raio incidente, o raio refratado, a normal e os dois ângulos pertencem ao mesmo plano, tá bom? E a segunda parte que eu quero que você saiba é essa daqui, ó. Ela é chamada de lei de Snell-Descartes, tá bom? Qual é a ideia dela? Ela relaciona o índice de refração dos dois meios com os ângulos de chegada e saída, tá? Carinhosamente, não sei, né? Então, olha só, N1, índice de refração do primeiro meio, seno de θi,
também chamado em alguns livros e alguns materiais de seno de θ1, tá? Que é o ângulo de incidência. Igual a N2 é o índice de refração do meio 2, vezes seno de θr, que é o ângulo de refração. Em alguns livros, em alguns materiais, também pode ser chamado de θ2, tá bom? Isso daqui é a lei da reflexão que a gente vai se apegar para resolver a maioria dos nossos exercícios, tá bom? Onde o exercício, né, que repare, você tem 4 termos, são 2 senos relacionados aos ângulos e 2 índices de refração. Então, sendo esses aqui 4 termos, o enunciado ele pode te passar quaisquer 3 valores e te pedir um quarto, tá bom? Um exemplo de como isso pode cair para você em uma questão, a gente vira a folha, tá aqui. Um raio de luz monocromática se propaga em meio A com velocidade 3 vezes 10 a 8. Incide na superfície de separação com outro meio transparente B. Se não for transparente, não está na nossa matéria, né? Formando 53 graus com a normal à superfície. Esse é o ângulo de incidência. O ângulo refratado forma 37 com a normal, ângulo de refração. No meio B, onde a velocidade VB vale em metros por segundo, eu quero saber a velocidade no segundo meio. Como que a gente representa esse enunciado, né? Aqui estão os dados, mas vamos pensar na representação. Gente, tá aqui. 2 meios. O de cima vai ser o A, o de baixo vai ser o B. Beleza? Aqui essa linha fininha, separação entre os dois, separação do dióptro. Beleza? O raio chega. Faço a normal, o ângulo de chegada, o raio sai, ângulo de saída. Chegou com 53, saiu com 37. Beleza? Qual é a equação que a gente vai usar aqui? É a única que tem ângulo que a gente viu nessa matéria, né? Não sei, não sei. Lei de Snell-Descartes. Show? Só que eu não quero N. A questão não me dá e nem me pede. Eu quero V. Bom, é só você lembrar que o N pode ser calculado como C sobre V. Então é só substituir. Beleza? Professor, poderia ter escrito C1 sobre V1 e C2 sobre V2? Poder até poderia, mas C é a velocidade da luz no vácuo. Então ela é a mesma dos dois lados da equação. Peraí, professor, eu estou multiplicando dos dois lados pelo mesmo valor? Você está multiplicando dos dois lados pelo mesmo valor. E então a gente pode simplificar. Pode simplificar. O que, que vai sobrar? Só o seno do ângulo dividido pela velocidade. Ah, beleza. Então aqui o que o enunciado chamou de VA e VB, a gente está chamando de V1 e V2. Tranquilo? V2 é quem eu quero descobrir. Então, substitui o seno de 53, né? A gente dá uma consultada aqui, seno de 53, 0,8, está aqui. O seno de 37, 0,6, a velocidade do primeiro meio, 3 vezes 10 oitava. A gente multiplica essa galera cruzada e vai encontrar que o valor de V2 é 2,25 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Show? Esse é o valor da velocidade no segundo meio. Então, a alternativa correta aqui para a gente é a letra D. Show de bola, gente. Isso daí é o nosso capítulo de refração. Espero que tenha ajudado vocês, beleza? Então, pega aí teu livro, dá uma lida na teoria. Espero que isso tenha te ajudado. Desejo aí a você bons estudos, que vocês se mantenham em segurança, que se cuidem, beleza? Então, tudo de bom e até a próxima.